Lúcio, eu queria pegar a carona numa questão que a Vera levantou no começo, sobre vacinas. Queria falar especificamente da vacina para HPV e uma vacina oferecida pelo SUS e que evitaria inúmeros casos de câncer de colo de útero, como você falou. Por que a adesão é tão baixa? Eu sei que, de maneira geral, a adesão às vacinas está muito baixa, mas essa é uma das mais baixas. É preconceito que os pais ainda têm, levar os filhos? Existe isso ainda, não? Esse é um ponto bem importante. A gente achava que no passado o preconceito era a causa maior. A gente estava enganado, Adriana. A maior causa é que as pessoas não sabem dessa vacina. E pessoas, assim, das mais diversas classes socioeconômicas do país. Então, o Instituto Vencer o Câncer, ele trabalhou com vários profissionais para tentar encontrar soluções para uma situação tão complexa. Como eu falei, no Brasil, tem áreas que só 30% das crianças são vacinadas. Tem áreas até menos, na verdade. E o ponto é que, além dos pais muitas vezes não lembrarem, né, além de ir na escola, porque quando a gente fala de vacina, não é só colocar a vacina no braço, é educação na escola, da importância de orientar as crianças. Mas, além disso, da dificuldade de muitos pais e mães conseguirem levar os seus filhos para a vacinação e perderem um dia de trabalho. Então, talvez uma das alternativas de um problema tão difícil e que, outra vez, vem ficando cada vez mais difícil, porque a vacinação no país ela vem diminuindo para todas as vacinações, incluindo essa, que já não é alta, é talvez criar no colégio, que é um local que as crianças vão, né, escola pública, a 1 ou 2 dias da vacina. Agora, com o negacionismo que se criou em torno das vacinas e com esse estigma de que a escola é ideológica, não seria arrumar um pano para a manga com negacionistas, colocar essa ideia? A gente não chegou num ponto tão grave em que o negacionismo foi tão autorizado por figuras públicas que isso seria um tabu? Eu acho que agora nós vamos melhorar a taxa de vacinação, porque eu acho que nesse espaço a gente tem nesse governo algo que está trabalhando com programas ativamente dentro de aumentar outra vez a aderência à vacinação do país. Mas o mais importante, Vera, é a gente encontrar um ambiente onde a maioria das crianças estejam. E esse ambiente claramente é dentro do colégio. E é óbvio que as crianças e os pais têm a premissa de quererem ou não tomar a vacina. Mas a nossa impressão, estudando esse assunto com tantos especialistas da infectologia, da epidemiologia, de políticas públicas, é que, na verdade, a maioria dos pais e mães, avós e os educadores não sabem, eventualmente, a carteira vacinal necessária. E você tendo esse programa educacional nos colégios, atrelado a talvez 1 ou 2 dias de vacinação, talvez a gente conseguisse números impressionantemente melhores para a vacinação das crianças e adolescentes do país. Theo tinha pedido. Até pegando esse gancho da desinformação e ampliando um pouco, o HPV, por exemplo, teve todo um caso, né, que acometeu o Acre, principalmente. Lá as taxas de vacinação são especialmente baixas, né? Ao mesmo tempo, nós temos profissionais, desinformadores profissionais que atuaram lá, inclusive promovendo tratamentos alternativos ou até para reduzir efeitos, né, dos danos supostos da vacina da HPV, que a gente sabe que simplesmente não existem, isso está muito comprovado. Para além disso, a gente tem o caso nacional do Brasil da fosfetanolamina, pílula do câncer, que é outra coisa que a gente teve que lidar. E até hoje a gente lida com pelo menos uma grande entidade, um médico muito reconhecido ainda, pelo menos do nome assim, da população, que fala que mamografia faz mal, que tem que tomar banho de sal grosso, que, na verdade, rádio não funciona. A pergunta que eu tenho nesse sentido é, a classe médica, os oncologistas em especial, eles vão ter que se posicionar, de certa forma, quanto a isso, para começar a responsabilizar também os desinformadores, começar a agir mais fortemente nesse quesito? Então, para responder a tua pergunta, eu vou começar com um artigo muito importante. Tem um artigo que saiu em 2018 numa revista chamada Journal of National Cancer Institute, uma das mais importantes. Ele avaliou 840 pacientes com câncer de mama, intestino ou pulmão. E esses pacientes, metade, um pouco mais da metade, tratou com tratamentos alternativos e metade com tratamentos convencionais. A mortalidade de tratamentos alternativos em relação aos convencionais no câncer de mama foi 5 vezes maior. No câncer de intestino,
5 vezes maior. No câncer de pulmão, 2 vezes maior. Então, o primeiro pedaço de informação é que as fake news, elas matam. E elas matam em larga escala. Porque muita gente lê, muita gente não tem a curadoria da informação e vai absorver aquilo como verdade. Mas tem uma segunda parte que eu acho importante, que é a imprensa. Então, por exemplo, eu já me deparei com órgãos de imprensa que soltaram a cura do câncer, sem talvez ter feito uma checagem muito mais profunda que deveriam. Então, aí eu não estou falando de um site, estou falando de uma televisão, de um jornal. Então, o que eu acho é que, nesse momento atual, a gente precisa literalmente entender essa informação, checar e orientar a população do melhor jeito possível e, na minha opinião, punir as pessoas que têm espalhado notícias que hoje, outra vez, com toda a questão da mídia digital, se mal direcionadas, ou matam gente ou deixam de curar gente, que para mim é um crime.